O filme Tenda dos Milagres, de Nelson Pereira dos Santos, baseado no romance de Jorge Amado, conta a história do sociólogo baiano Pedro Arcanjo. O filme gira em torno do conflito entre brancos e negros na sociedade baiana no início do século XX. Arcanjo, bedel da Faculdade de Medicina da Bahia, é um exemplo de tal conflito ao sofrer com preconceito contra suas publicações sobre a miscigenação e o sincretismo simbólico da sociedade baiana, como o candomblé e a capoeira. Nesta cena, Pedro Arcanjo apresenta pontos turísticos de Salvador, heranças da colonização europeia a uma turista sueca recém-chegada, como a Igreja do Senhor do Bonfim, a Igreja de São Francisco e o Forte de São Marcelo. Simultaneamente, são mostrados elementos da cultura europeia ao som do berimbau, criando um contraste com a cultura africana. Este trecho mostra a situação precária da vida da camada mais pobre da população, assim como as vestimentas de origem africana por elas usadas, por exemplo, tangas, colares e a indumentária tradicional dos baianos. Nesse momento, Arcanjo é chamado por um professor da faculdade para falar sobre sua brochura escrita sobre a miscigenação da população. O professor recusa-se a apertar a mão do bedel e questiona os resultados de sua pesquisa. Não acredita ter nenhum embasamento científico, mas por ter sido escrito por um negro, merece certo crédito. Devido à sua cor, Arcanjo não é levado a sério, do mesmo modo que o samba não é considerado música, nem esculturas africanas arte pelo professor. Por não ser branco, Pedro Arcanjo não é considerado um cientista, e ao final do diálogo, quem não retribui o aperto de mão é o próprio bedel. Aqui é enaltecida a influência europeia na sociedade brasileira, quando uma mulher vestida à moda francesa e com trejeitos europeus mostra seu desejo pela encomenda de um milagre. Mais uma vez, é evidente a mistura entre ambas as culturas, a europeia e a africana. Mas nem sempre a convivência entre ambas as culturas é saudável, na medida em que, ao som das palavras, isso é para você deixar de ser besta, seu macumbeiro, um homem é friamente assassinado. Na ocorrência de uma festa na casa do coronel, Tadeu, filho de Pedro Arcanjo, recém-formado em engenharia, é apresentado a todos com muito orgulho, como se fosse um filho, conforme o próprio coronel afirma. Nota-se a presença, com exceção de Tadeu, de somente convidados brancos e empregados negros, evidenciando a segregação social da época. Em outro momento, ao declarar seu amor por Lu, filha do coronel, e pedir sua mão em casamento, Tadeu gera ira e repugnância por parte do coronel, que encara tal ato como uma traição. O racismo previamente omitido é revelado ao afirmar que não criou sua filha para casar-se com um mulato. Com a proibição das rodas de candomblé, os negros desrespeitam a lei e continuam a se reunir secretamente para a realização de cerimônias. Novamente, a intolerância entre as regiões fica visível, quando homens armados tentam, à força, interromper a cerimônia e prender os participantes. No enterro de Pedro Arcanjo, apesar de realizado em um cemitério e possuir elementos católicos, como o caixão, os presentes vestem branco, cor do luto na África, e entoam cantos e executam um ritual africanos.
Mais uma vez é visível o contraste entre a ciência, representada pela medicina, e a fé na religião africana. Apesar de se tratar de uma família da classe alta, na hora da morte, apela-se tanto para um diagnóstico médico quanto à ajuda divina. Seus filhos não deixe sofrer. Oxalá, meu pai, venha me valer. Tenha pena dos seus filhos, não deixe sofrer. Descrente na religião, os médicos observam a cerimônia com um olhar crítico e certa repulsa. Filhos não deixe sofrer. Desrespeitando a proibição da comemoração do carnaval, os negros se reúnem, cantam e dançam. Nota-se a segregação entre as raças. Os brancos, do alto de suas sacadas, em uma posição superior, observam a festa dos negros, sem participar. Festa essa que deu origem ao maior carnaval de rua do mundo. Além dos pontos turísticos previamente mencionados, Pedro Arcanjo leva a turista sueca para conhecer elementos da cultura africana, como o candomblé e, neste caso, uma roda de dança. É interessante perceber que a turista sueca não partilha do mesmo racismo dos brancos, da sociedade baiana, interagindo alegremente com os negros e fascinada com sua cultura. Em uma roda de candomblé, embora anteriormente confinado originalmente somente à população de escravos e proibido pela Igreja Católica, nota-se agora a presença de brancos, além de figuras da religião cristã, heranças do sincretismo religioso. Entre os brancos presentes, observa-se a figura de um pesquisador americano, ganhador do Prêmio Nobel, que realiza estudos sobre a vida de Pedro Arcanjo, conferindo, finalmente, anos após sua morte, a devida importância ao trabalho do sociólogo negro.